somente louvo, pois digno tu és, Senhor. Não sei o que dizer, palavras nada são, eu te amo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela da onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar para ela. Mas agora desejam uma muito melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, nós vimos alguns aspectos fundamentais dessa vida que tem coragem para ir contra o mundo. E agora nós olhamos aqui para a vida de Abraão, nessa lista maravilhosa do livro de Hebreus. Só que Abraão é onde Hebreus demora mais falando a respeito da fé, porque ele é um caso especial. Talvez, mesmo a gente olhando de uma maneira geral, igual olhamos para Abel e Caim, não é possível olhar para esse texto num dia só e vamos ter que voltar aqui algumas vezes. Dois artistas são totalmente diferentes, tanto no tempo em que eles viveram e existiram, quanto na forma com que eles expressaram sua arte. Um é Shakespeare, não é? Talvez um dos escritores mais famosos de todos os tempos, né? Mas morreu lá em 1616, não é? E outro é Mel Brooks, que ainda está vivo, está com 90 e alguma coisa, assim, mas é um comediante, escritor, compositor, que ganhou assim todos os prêmios que um artista pode ganhar, mas tem essa coisa do humor, e ambos disseram a mesma coisa de maneiras totalmente diferentes, ou seja, uma com a cara bem de Shakespeare mesmo, e outra de Mel Brooks. Shakespeare diz assim: cada nova manhã, novas viúvas lamentam, novos órfãos choram, novas tristezas atingem a face do céu. Então isso é o estilo de Shakespeare, dizer uma realidade terrível sobre as circunstâncias da vida. Já Mel Brooks disse assim: a vida cheira mal. Basicamente, você vê, é a mesma coisa, não é? Que um está dizendo no estilo Shakespeare e outro no estilo Mel Brooks. Então, há mais verbosidade, mais elegância em Shakespeare, né? A cada nova manhã. Ou seja, ele está dizendo, é difícil você olhar dia a dia para esse mundo e simplesmente rir, né? Cada nova manhã, novas viúvas uivam, gemem, novos órfãos choram, novas tristezas atingem o céu na face. Essa passagem que a gente acabou de ler em Hebreus, não é? Como nós já tínhamos visto na semana passada, é bom a gente entender o contexto que o livro de Hebreus é escrito. Ele é escrito para pessoas em situação desesperada, em circunstâncias, experimentando circunstâncias que muitas das vezes nós, a vida inteira, não vamos experimentar como eles
experimentaram. Um grupo de cristãos que começou a questionar a validade de estarem firmes nessas verdades e pensando, será que é uma grande coisa ser um cristão numa sociedade tão hostil como nós vivemos? Porque eles se tornaram cristãos, tudo na vida deles estava indo mal, mas muito mal, porque eles se tornaram cristãos, e era só não ser cristão que tudo ficaria normal, pelo menos eles entrariam só nas aflições comuns que Mel Brooks e Shakespeare estão descrevendo, mas para eles tudo era muito pior do que a vida cheira mal de Mel Brooks. Então eles foram perseguidos, eles haviam sofrido a pilhagem de suas casas, tomaram as casas deles, tomaram os bens deles, tomaram o emprego deles, e eles estavam enfrentando prisão, alguns tinham sido mortos, eles estavam sob a ameaça de serem presos, os que estavam recebendo essa carta. E eles começaram a fazer a pergunta a si mesmos: olha, onde está toda a paz? Onde está toda a alegria e segurança que talvez eu esperava quando me tornei um cristão? Onde está todo o júbilo? Como eu posso viver minha vida diante de um futuro tão incerto? Eu não sei se vou ser preso amanhã. Você vai ver que nessa carta eles vão ser repreendidos por não estarem indo visitar os que estavam presos. Mas eles não estavam indo visitar por quê? Eles estavam com medo. Se eu for visitar, eu sou cristão, eles estão presos porque são cristãos. Nós somos irmãos da mesma comunidade cristã. Eles estão presos por causa de Jesus. Se eu for lá visitar eles, eu posso ficar lá também e não ser solto. Alguns já morreram. Nós perdemos os nossos bens. E você vai ver que eles são repreendidos porque eles deixaram de se congregar. Ou seja, muitos não estavam ficando em casa. Vou orar em casa mesmo, vou meditar em casa. Por quê? Porque se juntar, como nós estamos fazendo nesta noite, era perigoso demais. Se o Estado estava contra eles e a cultura contra eles, se eles se agrupassem e se juntassem num grupo, então eles corriam um risco enorme. É fácil pegar quem está se juntando. Você vai ver que o autor de Hebreus vai dizer assim: alguns estão deixando de congregar, porque eles estavam assim: como eu posso viver a vida diante de um futuro incerto? O futuro nosso é totalmente incerto. E por que eu tenho que enfrentar esse futuro tão incerto? Eles pensavam que na Bíblia para eles é um Velho Testamento, né? Todas as coisas foram diferentes. Na Bíblia, Deus veio através dessas aflições e angústias. Olhe para Noé e seus inimigos. Ele pode ter ficado ali aquele tempo todo sob aquela pressão, mas depois Deus veio com uma inundação e Noé foi salvo. Olhe para Moisés, os inimigos dele foram maravilhosamente afogados no Mar Vermelho, enquanto ele passou. E olhe para essas figuras, olhe para Daniel e a boca dos leões sendo fechadas. Parece que só acontece coisa ruim conosco, parece que não há nada bom. Como no mundo nós podemos viver se só há uma expectativa constante de circunstâncias cada vez piores? O nosso futuro é totalmente incerto, não há nenhuma certeza cada vez que a gente coloca a cabeça no travesseiro. E é claro que o autor de Hebreus escreveu todo o livro por causa disso. Esse era o problema. No capítulo 11, ele resolve passar por todos esses grandes homens e mulheres de Deus antigos, ou seja, da Bíblia para eles, né, os antigos personagens do Velho Testamento. E ele está dizendo para eles: olha, vocês não entendem, os grandes homens de Deus e mulheres, os homens que Deus chamou, os homens que Deus justificou, eles sempre viveram e eles sempre estiveram diante de uma tremenda incerteza ao seu redor. Eles nunca sabiam o que estava para vir no futuro. Não é como vocês estão
pensando. No entanto, eles viveram grandes vidas. Esse é o poder de Deus operando em nós. Isso porque eles não conheciam e não tinham o que nós temos. Eles jamais foram dominados pela vida. É sobre isso que o autor está falando no livro, e aqui em particular. Eles não foram dominados pela vida, eles dominaram a vida. E vocês devem e podem e são chamados para viver esta vida de fé. Como eu disse, fé e coragem é colocada como sinônimo, como covardia e timidez é colocado como sinônimo de incredulidade. É por isso que quando a gente viu lá, vendo negativo, Israel não querendo entrar na terra, Deus olhou a incredulidade daquela atitude. O Apocalipse dizendo que os medrosos, os tímidos, não herdarão o reino dos céus, se isso é o que caracteriza a vida deles. Agora a gente está olhando para Abraão aqui, e como eu falei, a gente olhou para Abel. Em Abel a gente viu como estar firme contra o mundo, e Abraão já é um caso maior, porque ele é o caso clássico, assim, sobre verdadeira fé. E a gente quer se concentrar no verso 8. Ele saiu, a gente meditou há uns 2 ou 3 semanas atrás sobre o chamado de Abraão, como o mundo de Abraão era ainda muito pior do que os hebreus estavam vivendo, né? Essas pessoas onde a carta foi enviada, como era muito pior do que a nossa cultura atual, por mais hostil que a deles fossem, e a nossa tem se tornado, porque Abraão viveu num mundo sem Deus mesmo, não havia um adorador, não havia ninguém, e Deus chamou Abraão quando o mundo era como o mundo de Noé sem Noé. Abraão não era Noé, Abraão não era um homem que servia a Deus, ele adorava a lua, e o poder do chamado mudou tudo. Então, Abraão tinha um futuro seguro, confortável. Ele vivia na cidade mais poderosa do mundo, mais desenvolvida, de uma maneira confortável, e Deus disse: saia da segurança. E na segunda parte do verso, que é o que nós queremos nos concentrar, ele diz: e Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele saiu, embora não soubesse nada a não ser o desejo, o propósito de Deus de que ele saísse desse ambiente seguro. Então, Abraão teve essa vida de grandeza, diante de um futuro totalmente incerto, totalmente inseguro. Ele não tinha ideia do que estava por vir, e ainda assim ele viveu uma grande vida. É por isso que o autor de Hebreus está trazendo isso para eles, porque esse é o chamado para eles e para nós. Então há 3 princípios embutidos aqui, que nos mostram inicialmente como nós somos chamados para viver assim, uma vida de grandeza, ou seja, uma vida que honra a Deus no meio da incerteza que nos cerca, que pode se tornar extrema como para eles, uma vida de estabilidade, uma vida de confiança, uma vida que nós dominamos a vida e não somos dominados pela vida, ou seja, o oposto de medo e ansiedade em face a um futuro completamente incerto. E esses 3 princípios, o primeiro eu chamaria de um princípio negativo, com o qual nós temos que compreender essa realidade, depois um positivo, e um princípio último, que une esses 2 princípios em algo que molda as nossas vidas. Então, primeiro, o princípio negativo. Em Gênesis 12, diz que ele saiu, que é uma passagem que está contando a mesma história. Mas Deus não disse a Abraão para onde ele ia, Deus só disse que ele tinha que sair. E ele demorou muito a descobrir para onde ir. Abraão vagou, andou no deserto, e o seu pai morreu no meio da andança dele. Esse é o princípio negativo. Então, nós precisamos entender isso de várias formas,
para entendermos como isso é um princípio que devia ser totalmente prático para eles lá naqueles dias, eles que receberam essa carta e que estavam perdendo bens, casa, filhos, a vida, tudo. Abraão saiu sem se importar para onde ia, onde ele estava indo. Ele saiu sem precisar saber para onde estava indo. Ele tinha entendido esse primeiro princípio, esse princípio negativo, que é: você nunca pode confiar nas circunstâncias. Nós só temos esse anseio sobre o futuro incerto, como essas pessoas estavam aqui, com medo do futuro incerto delas, já que estavam sendo presos, mortos, perdendo os seus bens, porque nós perdemos esse primeiro princípio. Você não pode confiar nas circunstâncias, você deve tirar o chamado de Deus, é para nós tirarmos o coração totalmente de todas as circunstâncias, e de tal forma que Abraão sabia que não importava, na vida, porque o que importa na vida é o que você vai trazer para essas circunstâncias, não importa a circunstância em si. Deus nunca está interessado em falar para nós como vai ser amanhã, apesar de ter pessoas que sempre, como os pagãos aqui na Bíblia, sempre estão interessados em saber o futuro, o que vai acontecer amanhã. Deus sempre proibia esse interesse, como Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo: não se importe com a circunstância. Esse é o princípio negativo. Você deve entender que é o que você leva para a circunstância que é importante, não é a circunstância, não são os eventos da vida que quebram você. Você às vezes está quebrado, às vezes você fracassa, mas não foram as circunstâncias, não é? É o que você levou para aqueles eventos que te quebraram, e não aqueles eventos. Esse é o princípio negativo. Você não precisa nem compreender a Bíblia para entender o princípio negativo. Você vai ver que quando você olhar o princípio negativo, o positivo e aquele que fecha tudo, o princípio último, só uma visão bíblica do plano de Deus te dá, mas o princípio negativo não. O que Abraão percebe inicialmente e que as pessoas que receberam a carta precisavam entender. Se você achar se você desejar fazer as coisas, só que você já sabe o resultado, ou seja, isso vai trazer um futuro bom para mim, se Abraão sabia que se ele se baseasse a sua vida na circunstância, sua vida estaria arruinada, porque as circunstâncias nunca vão ser como nós queremos, nunca, jamais. Toda vida baseada nas circunstâncias são vidas arruinadas. Quer ver uma vida espiritual fracassada? Mostre alguém que está com a sua vida baseada nas circunstâncias. As circunstâncias nunca saem como nós esperávamos, e porque nós levamos para essas circunstâncias coisas que não devemos levar, é que nós ficamos quebrados. Não são as circunstâncias. Ele percebeu isso, de forma como a maioria das pessoas operam de maneira oposta. Elas pensam: olha, se a minha vida for bem sucedida, ela vai depender do que eu vou possuir, do que acontecer comigo, dos eventos da minha vida, das circunstâncias. Se tudo correr bem amanhã, essa é uma crença geral. Então você começa a acreditar: as coisas vão correr bem se eu conseguir isso, eu vou lutar para conseguir isso, porque isso vai garantir, eu vou enfraquecer a imprevisibilidade do futuro. Se eu conseguir esta carreira, se eu conseguir entrar nessa escola, se eu conseguir um determinado cônjuge, se aquilo ou aquilo estiver na minha vida, então a vida vai ser ótima. Então você tenta criar as circunstâncias que vão fazer a sua vida ótima e vão fazer você viver bem. Você está baseando a sua vida nas circunstâncias. É isso que Abraão não fez. É isso que o autor está falando para a gente fazer. Vocês estão ansiosos com o dia de amanhã, vocês estão com medo, porque vocês basearam a vida de vocês nas circunstâncias. Vocês acreditaram que as circunstâncias é que vão trazer essas coisas, e vocês têm uma série de coisas
uma série de circunstâncias que vocês acham que se acontecerem, se unirem em acontecimentos, vocês vão ter o que vocês precisam. Então vocês vivem ansiosos. Quando a vida baseia-se na circunstância, é óbvio que eu fico ansioso. Será que vai dar certo? Será que eu vou realmente alcançar e as circunstâncias vão funcionar assim? Ansiedade sempre é evidência de que eu baseei minha vida na circunstância. Como eu tenho determinados temores que as circunstâncias, por acaso, apesar de todo o meu planejamento, não funcionem como eu quero, eu tenho ansiedade. Mas o problema está no centro da onde eu baseei a vida. Então a gente está sempre se esforçando e nos esforçando para enxergar o futuro. Porque eu acho que se eu enxergar o futuro, eu não vou ficar ansioso. Se eu souber o que vai acontecer amanhã, se eu construir uma vida que traga uma previsibilidade para amanhã, então eu vou ficar ansioso. Essas pessoas estavam a ponto de não se reuniam mais com medo alguns, não visitavam os que estavam presos, estavam sem ousadia para viver a vida cristã por causa da imprevisibilidade do futuro diante deles. Eles estavam amargos. Então a gente vai estar sempre protegendo as nossas apostas. Se eu apostei na carreira para que a minha vida no futuro seja boa, se eu apostei nessa circunstância, eu vou ter que sempre protegendo a minha aposta. A minha aposta é a carreira. Ela vai ter não só a prioridade da minha vida, como ela vai ter também o controle de cada coisa que eu achar que está levando ela para um lado ou para o outro não planejado. Ela traz todos aqueles problemas de eu sentir que a minha aposta está em perigo. Então a gente está sempre com medo de que o que a gente vai fazer agora vai gerar consequência de mudar a circunstância que nós ansiamos, porque nós queremos saber para onde estamos indo, porque a nossa paz, ousadia está em sabermos, em termos essa previsibilidade. E era isso, a falta disso estava levando eles a ficarem miseráveis. Nós estamos dizendo para Deus: nós sairemos, se soubermos para onde vamos. Nós estamos dizendo o contrário de Abraão: eu vou obedecer, se eu souber qual é o resultado disso. Mas Abraão foi chamado para sair da vida certa que ele tinha, confortável e boa, sem saber para onde ia, para a imprevisibilidade, sem saber para onde aquilo ia levar ele. Abraão percebeu que se você se basear a sua vida na circunstância, você já partiu com uma vida arruinada, porque aquilo que Shakespeare disse, e aquilo que Mel Brooks disse, mesmo não sendo homens que estão ecoando uma sabedoria bíblica, é algo que qualquer ser humano pode perceber. Você nem tem que esperar as circunstâncias para te arruinar, você vai ser arruinado, não é? Você já partiu no caminho em direção à ruína, você é só um acidente esperando para acontecer. Se a tua vida depende da circunstância, você é um acidente esperando acontecer, vai acontecer, é só uma questão de tempo, porque as circunstâncias não vão nos tratar bem, nunca, elas vão abusar de você, e você então não vai estar pronto para as circunstâncias. Tudo chamado deles era para estarem prontos para o que eles vão levar para as circunstâncias, não era para a previsibilidade das circunstâncias. Outras palavras, Abraão sabia que o que importava de fato, ele sabia que o que importava era a sua resposta a Deus. O que importa aqui é saia, isso importa. Para onde? Isso não importa. Isso não importa. Essa previsibilidade não importa. Só uma coisa importa. Sabe, a maior parte das pessoas não acham isso uma boa notícia. Inicialmente aquelas pessoas não estavam achando, porque na nossa geração, talvez entre nós aqui nesta noite,
As pessoas sempre, quando estão indo em direção a Deus, ao cristianismo, a Cristo, elas estão sempre perguntando: será que o cristianismo funciona? Isso de pessoas que estão chegando e pessoas há muito tempo. Tem pastores que dizem: mas se eu pregar essas coisas, essas verdades, vai funcionar? Mas essa não é a questão. A gente está sempre saindo sem saber para onde a gente vai. A gente sai porque Deus disse: saia para um lugar que eu vou te mostrar. A gente prega porque é a verdade de Deus. Nós não sabemos. Nós não temos previsibilidade. Isso vai funcionar para mim? As pessoas perguntam. Será que isso vai fazer, me ajudar no que eu preciso fazer? Por que as pessoas conhecem tão pouco as doutrinas bíblicas? Por que elas têm tão pouco interesse? Porque as pessoas estão pensando: olha, eu estou no culto, eu estou buscando a Deus, isso vai funcionar, isso vai me ajudar? Vai me ajudar a conseguir o que eu preciso? Vai dar previsibilidade à minha vida para mim ter um pouco de paz? Vai me ajudar a obter a força interior que eu preciso? Vai me ajudar a atingir meus objetivos? Vai levar a uma nova posição? Se eu ler mais a Bíblia, isso vai me levar a uma posição em que Deus vai ouvir mais as minhas orações? Olha, se eu obedecer assim, isso vai levar ao lugar onde Deus ouve mais as minhas orações? Se eu orar mais tempo, isso vai fazer Deus ouvir mais as minhas orações? Será que vai dar certo? Agora, aqui está a ironia de tudo isso. Quando você vem para o cristianismo e começa a fazer essas perguntas, a sua pergunta primária, sempre que alguém pergunta sobre as coisas de Deus: isso vai funcionar? Isso vai mudar a minha circunstância? Eles lá, ser fiel a Deus vai impedir que eles invadam a minha casa? Eles invadiram a do irmão, eles levaram, ele está na cadeia. Vai impedir? Você falou que eu devo me reunir, eu devo continuar vivendo. Isso vai impedir que isso aconteça? Isso vai me ajudar a ganhar o controle sobre as minhas circunstâncias, que é aquilo que o homem mais queria? Quando você faz isso, você está torcendo o cristianismo em algo que ele não é e que não pode funcionar. Se você começar perguntando: será que vai funcionar? Você perdeu o cristianismo, você perdeu o evangelho, e ele nunca vai funcionar. A pergunta com qual a pessoa dá o primeiro passo no reino de Deus e que ele continua é a verdade. Ele está aí, é real. A menos que você comece com isso, a menos que você diga: olha, eu tenho que descobrir o que Deus disse em sua palavra sobre esse assunto e sobre todos os assuntos. E se Deus da Bíblia fala, e se Ele é tudo o que Ele disse que é em Cristo, e se é verdade, então não importa mais se é prático ou não. É prático deixar a sua casa, a sua parentela, a sua cultura, a sua vida estruturada como Abraão e ir para um lugar onde ele não é? Não é prático, mas é Deus que está falando. É Deus que... Então não importa se você vai ou não me fazer feliz, entre aspas, como as pessoas imaginam. Não importa se eu vou conseguir mais respostas à minha oração, mais sims, né? Ou se eu vou encontrar o homem ou a mulher dos meus sonhos. Isso é irrelevante, não importa. Eu devo ir lá porque ele está lá. A menos que você comece com essa pergunta, o cristianismo, ironicamente, nunca vai funcionar. E as pessoas não estão vivendo nem perto do cristianismo verdadeiro, se elas estão ainda nesse nível. Porque se você vai assim, o cristianismo não está trabalhando em você, e não é o Espírito de Deus que está trabalhando em você a fé salvífica. Essa é a ideia primária por trás do busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é o mesmo princípio por trás de você deve perder a sua vida para encontrar a sua vida. Você não tem nenhum interesse em encontrar a vida quando você foi em direção a Deus. Você encontrou Deus, então você perde a vida. É assim que você ganha a vida. Você tem que dizer: olha, a minha vida não importa. Se não for assim, você nunca vai ter a vida. É o que a Bíblia diz.
Enquanto você não chegar ao ponto de dizer, a minha vida não importa, as circunstâncias não importam, você nunca viu a vida, porque você acha a vida perdendo a vida. Tem que dizer, olha, sua bondade é melhor que a vida. É o que você tem que dizer. Senão você nunca vai encontrar. Se você não falar, Deus, a tua beleza é melhor do que a vida, você nunca vai encontrar a vida. Em outras palavras, quando as pessoas dizem, olha, eu quero saber se o cristianismo vai funcionar para mim, quero saber se Deus vai responder às minhas orações. Quando um pastor diz, eu quero saber se eu pregar essas verdades, que resultado isso vai ter, elas dizem, olha, se não é assim, de que adianta? O que a pessoa está dizendo é dizendo para Deus, eu não sairei até saber para onde eu estou indo. Isso nunca é, de fato, obedecer a Deus. Eu não vou viver a minha vida para Cristo se eu tiver essa imprevisibilidade de quais são os resultados. Porque eu não vou jogar minha vida no lixo, não vou perder a minha vida, mas é quando você perde a vida que você ganha a vida. Deus diz, nesse caso, você não tem nada comigo, não é? Não sou eu que você está adorando, você adora as suas circunstâncias, e você me vê como uma maneira de torná-las mais seguras, mais certas, e aqui está a ironia, não é? Esse é exatamente o problema. Sabe por que a sua vida era cheia de ansiedades, medos e temores? É porque você vivia baseado nas circunstâncias. Agora tu traz essa realidade de viver nas circunstâncias para dentro do cristianismo. Exatamente o que o cristianismo devia matar na sua vida é o que você introduz no cristianismo. Na verdade, o teu cristianismo é morto. Você tem essa instabilidade, ansiedade a vida inteira. E é exatamente por isso que você foi ao cristianismo só para trazer com você o problema, que é o problema da sua vida, e instalar ali no meio do que você chama cristianismo. Então você torceu o cristianismo à sua própria imagem, e você não vai poder nunca ver a base do seu problema, porque ao colocar o seu problema como uma base do próprio cristianismo que você diz crer, você perdeu a completa capacidade de enxergar aquilo que o cristianismo queria matar na sua vida, aquilo que era para ser destruído, porque era exatamente isso que o cristianismo tira da vida daqueles que ele chama, daqueles que ele muda. Ele está tentando dizer, olha, faça dele a única coisa que importa, não suas circunstâncias, faça de Deus a única coisa que importa. Foi o que Abraão fez, ele entendeu o princípio negativo, saia, isso é o que Deus quer, faça de Deus a única coisa que importa. Olhe para Cristo, o que ele fez de grande ao se tornar filho do homem. A vida dele foi de circunstância ruim a circunstância ruim, uma atrás da outra, até tudo se tornar mais escuro. Então eles o prendem, então ele é julgado, então ele é falsamente acusado, e depois ele é brutalmente torturado, e ele é executado da maneira mais vil possível. Então, no caminho para essa derrota inacreditável, Jesus vai a Deus, faz uma oração. Nós sabemos que Deus disse, não passou dele o cálice, e é isso que fez a grandeza daquilo que Jesus é ao manifestar todo o caráter do Pai. Não é? Foi porque as circunstâncias da sua vida correram bem? Foi porque as circunstâncias foram acertadas? Não, foi o que ele disse, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é o princípio. O que fez Jesus ser o que ele foi, não é que sua vida foi boa, mas é porque ele enfrentou todas as realidades que Deus o colocou, o Pai, o plano do Pai o colocou com integridade, obediência e alegria no Pai. Então aqui está o que é maravilhoso, ele não apenas dominou a vida quando ele fez isso, ele venceu a morte.
porque ele morreu, ele mudou o universo. E ele não mudou o universo porque suas circunstâncias foram boas, ou porque elas foram melhorando, mas ele mudou o universo à medida que a vida o maltratava cada vez mais, porque é o que ele levou para essas circunstâncias que mudou tudo. Ele levou esse amor infinito pelo seu Pai. Ele levou o fato de que o que importava era o Pai. Ele saiu, como a gente vai ver, em sua obediência, sem saber para onde ia, como Abraão. Então, o que o texto está dizendo para aquelas pessoas que estavam dizendo: será que vale a pena continuarmos sendo cristãos diante de tanta morte, dor? Ele está dizendo: olha, não são as circunstâncias da sua vida que importam, é o que você leva para elas, e vocês não estão levando as coisas certas, e é por isso que vocês estão assim. Não são as circunstâncias da sua vida que faz você quebrar. Quando você estiver quebrado, nunca diga que foi a circunstância, não importa o que aconteceu, foi o que você levou para ela, e por causa disso, é a maneira que você respondeu à circunstância é que te quebrou. O caminho da cruz não quebrou Cristo. E todas essas coisas, esse é o princípio negativo. Tire o seu coração das circunstâncias. Enquanto o seu coração estiver nas circunstâncias, você não pode seguir Abraão, que na verdade você não pode seguir o caminho do chamado de Deus, como Cristo andou no mundo, que é sair sem saber para onde você vai. Ou seja, não é baseado em nenhuma circunstância que eu saio, que eu caminho, que eu ando. E é uma das coisas mais horríveis de se assistir, tristes na verdade, né? A maneira com que a maior parte do jovem, da juventude, funciona. Normalmente, o jovem gasta a primeira parte da sua vida tentando criar certezas para a sua vida. Então, você gasta o seu tempo organizando as circunstâncias, e você fica acreditando que se você conseguir reunir todas as circunstâncias certas, a sua vida vai funcionar. E quando as pessoas estão saindo da juventude, estão chegando no meio da vida, elas vão perceber e percebem que as circunstâncias nunca são como nós planejamos, nunca são como nós planejamos, que todos os planos que nós fizemos para as nossas circunstâncias, tentando organizá-las para que elas garantissem algo, não funciona. E então, quando as circunstâncias falham na vida, como sempre falham, como Shakespeare estava dizendo, como Mel Brooks estava dizendo, o que você precisa de fato na vida é de ter um coração que saiba lidar com as circunstâncias que não são favoráveis, a lidar com todos os problemas inexoráveis. Mas você gastou o tempo todo tentando criar uma previsibilidade para a vida, e você não gastou tempo cultivando o coração que Abraão tinha. Você gastou a juventude não preparando um coração, ou Jesus nos seus 30 anos iniciais, não preparando um coração para enfrentar qualquer circunstância. Você passou a juventude tentando achar que você ia organizar a carreira, o estudo, o cônjuge certo, de tal maneira que as circunstâncias te fariam felizes e fariam a vida funcionar. E perdeu quando você descobre que as circunstâncias nunca funcionam como você esperava, e no final elas desmoronam. Por fim, você não tem um coração para lidar com essa realidade. É isso que aquelas pessoas estavam experimentando, uma falta de coração certo para lidar com a realidade, um coração certo do ponto de vista de Deus. Então, o primeiro princípio, o princípio negativo, jamais confie nas circunstâncias, jamais tente encontrar previsibilidade das circunstâncias, não confie nem um pouco, em nada. Não faça das circunstâncias o ponto da vida, não faça das circunstâncias o ponto no qual você vai botar o seu pé. Na verdade, não considere as circunstâncias importantes.
Porque nada disso vai fazer você, as circunstâncias nunca vão fazer você uma pessoa bem-sucedida, porque elas sempre vão falhar. Esse é o mundo em que nós vivemos. É por isso que Shakespeare estava dizendo: cada manhã há viúvas uivando, gemendo. Não era a circunstância que elas esperavam naquela manhã. Cada manhã há órfãos chorando. Cada manhã a aflição, o horror batem na face do céu. O Mel Brooks dizendo que a vida cheira mal. Esse é o princípio negativo. Você vê, apesar deles fluir da sabedoria bíblica, mesmo um homem natural pode perceber algo dele. Então vem o princípio positivo. Se você ficar só com o princípio negativo, você não está onde a Bíblia diz que você deve estar. Não era isso só que o autor de Hebreus queria que aqueles cristãos percebessem. Você não tem que acreditar na Bíblia, não é? Para perceber que se você colocar a sua esperança nas circunstâncias, a sua vida não é que vai ter um acidente, ela já é um acidente, esperando acontecer. E eu vejo, por exemplo, pessoas desesperadamente querendo ter filhos. É maravilhoso ter filhos, mas elas querem ter filhos. E elas dizem: se eu tivesse filhos, tudo seria diferente. Mas, queridos, nossos filhos crescem e eles vão embora. Não é? Seus filhos têm vida própria, seus filhos se afastam e finalmente você está sozinho como você começou. Se eram os filhos o que ia te dar o que você achava, você amargamente vai descobrir que não é. Então, sempre que a gente olha pensando: olha, se todas as circunstâncias se juntarem, você não precisa ter simplesmente uma sabedoria bíblica para perceber que todas as vidas baseadas nisso são vidas que acabam miseravelmente. Mas se você ficar só com esse ponto, você vai ficar um estoico. O estoico é a pessoa que ficou só com esse ponto negativo, né? O princípio negativo. A vida fede, igual o Mel Brooks disse: então não vou botar meu coração em nada. Não vou botar meu coração em nada. Você é uma pessoa em que não vou deixar nada tomar meu coração. Mas o cristianismo diz o oposto disso. Ele não fala para você não colocar o seu coração em nada. O estoicismo diz, os estoicos sabem que para viver uma grande vida, na filosofia deles, era isso: se você vai viver uma vida miserável, se você olhar para as circunstâncias como base da sua vida, não coloque o seu coração em nada, porque senão você vai acabar em ruína, porque todos os dias viúvas estão chorando e por aí vai. Então eles dizem: eu não vou dar meu coração a nada, eu vou colocar minha esperança em nada, porque se você colocar a esperança em qualquer circunstância, tudo vai desmoronar. O cristianismo diz: olha, isso é verdade, você não deve fazer isso, mas se você só tiver isso, você vai se tornar um homem cínico. E você conhece pessoas assim. Ninguém chama essas pessoas de grande, ninguém chama um cínico de grande, porque é uma vida miserável mesmo. A Bíblia diz que você foi construído para algo diferente. Você precisa olhar para frente. Você tem que ter esperança no coração. Você tem que ter uma grande esperança. Você tem que ter uma viva esperança. O problema é que a esperança não pode estar nas circunstâncias. Mas não é que você não põe a esperança em nada. Como o estoicismo diz, você tem que ter uma meta abrangente. O problema é que todas as metas das pessoas, eu estava falando da juventude, todas as metas delas estão nas circunstâncias. No seu preparo, na sua carreira, no seu cônjuge, no romance, é nas circunstâncias. Ou então você podia pensar: então a questão toda é viver só um momento, porque você não pode... quem vai saber o que vai acontecer amanhã? Nada, então vamos viver só um momento. Carpe diem, que as pessoas chamam, né? Mas não funciona. Você foi construído para olhar para frente. E o que você vai esperar? Então você vê um princípio positivo. Abraão ansiava por uma pátria com fundamentos.
ele saiu para onde ele não sabia. Aqui diz assim, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam. Ele está falando só de Abraão agora, está falando de todos nós, e para aquelas pessoas que estavam perdendo tudo e morrendo. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela da onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, como eles estavam pensando. Mas agora eles desejam algo melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade que tem fundações. Ou seja, o cristão, ele sabe que tem cidadania celestial. Abraão, sabendo muito menos, ele sabia isso. Ou seja, não é que você caminha sem esperança, sem olhar para o futuro, sem expectativa do futuro. O princípio negativo é que você deve sair sem saber para onde você vai, se você não bota esperança em nenhuma circunstância. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer na história. Uma das viúvas chorando amanhã pode ser você, um dos viúvos, um dos órfãos. Como Shakespeare estava dizendo que a cada manhã acontece. Então você não precisa saber o que vai acontecer na sua vida historicamente. As pessoas que receberam a carta aos Hebreus não precisavam saber se eles iam ser presos ou não amanhã, ou se eles iam perder os bens, os que não tinham perdido ainda. E alguém pode dizer, lá vai a ideia do cristão que está olhando só para o céu, toda essa conversa de céu, não é? O que um ateu como Marx chamou de ópio do povo. Mas apesar de qualquer ensino do cristianismo poder ser deturpado, ninguém pode viver uma vida grande no mundo sem uma esperança que extrapole o mundo. Porque o que a pessoa diz é que se você esperar só o céu, você não vai viver uma vida grande aqui, mas o que acontece é exatamente o oposto. Por que Paulo podia viver uma vida grande no mundo? Porque ele podia viver as coisas que Deus chamou ele para viver, sem pensar nas consequências imediatas, sem pensar nas circunstâncias que aquilo traria, ou seja, sem saber para onde ia, exatamente porque ele tinha certeza do final, para onde ele ia, para essa pátria, como Abraão. Então você vê, Abraão não tinha certezas para onde ele ia aqui, e ele nunca vai ver a promessa de Deus cumprida. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto que nenhum deles viu, mas todos eles morreram nessa esperança. Então você vai lutar contra tudo aquilo que se levanta contra Deus no mundo, contra toda injustiça, e vai ser uma bênção muito maior neste mundo e para essa sociedade, exatamente porque você não está com medo de perder, não está com medo de perder a sua reputação, seu status, seu dinheiro, porque é exatamente o medo de perder essas coisas que faz eu pensar na imprevisibilidade da circunstância, quando eu perco essas coisas, que constrói o covarde que não pode viver contramundo, como a gente viu na semana passada. Então, muitas coisas que eu devia viver, é exatamente porque eu tento, de alguma maneira, controlar as circunstâncias, é que eu não vivo, e não sou uma bênção para as pessoas à minha volta, e não sou uma bênção para a sociedade. Então, não é que a ideia de que eu ter essa viva esperança faz eu ter uma vida sem importância no mundo, só ela pode fazer alguém realmente importante no mundo, para o propósito de Deus e para ser uma bênção na vida das pessoas. Por quê? Não é porque as coisas que Deus nos deu não têm valor. O tempo ali já está acabando. Não, Deus nos deu essas coisas, vida, saúde, amigos, casamento, filhos, essas coisas são maravilhosas, mas essas coisas são 5 mil reais no bolso, no teu bolso. Não são coisas ruins. Mas imagine se você tem 5 mil reais no bolso, mas você tem 500 milhões num banco na Suíça. Aí alguém ali vai e te assalta e rouba os 5 mil reais. Você perde. Aquilo é injusto. Você vai na polícia.
é um assalto, mas não tem desespero, não é verdade? O teu grande valor está lá nos 500 milhões que você tem. Você não fala, minha vida acabou. Acabou por quê? Roubaram os 5 mil reais. Acabou minha vida. Agora, se aqueles 5 mil reais é tudo que você tem, então sua vida acabou. É o que ele está dizendo. Essas coisas que Deus nos dá são maravilhosas, mas não é, o tesouro nosso está no banco. Está no banco. Nada que tire muda a realidade. Alguém que é roubado em 5 mil reais e tem milhões no banco, ele é um aborrecimento, é triste, é injusto, mas ele pode ficar chateado, indignado com a injustiça, com o roubo, mas ele nunca vai estar devastado. Um filho de Deus nunca está devastado, porque não vai ficar devastado alguém que perdeu 5 mil reais tendo 500 milhões no banco, jamais. Agora, se esse dinheiro no teu bolso é tudo que você tem, a atitude da pessoa é completamente diferente. Vai ser como essas pessoas quando tem uma chuva, e ela diz, perdi tudo que tinha, acabou tudo, agora tudo que eu construí, toda a previsibilidade da vida se foi, eu não tenho mais nada. A pessoa está destruída, ela não tem mais nada. Então Abraão desejava um país melhor, e foi isso que fez ele dizer, eu não vou tratar esse país como meu país. Ur dos Caldeus é bom, eu vivi aqui 75 anos, construí todas essas coisas, eu não vou tratar a minha família, nem a minha cultura, nem a minha etnia, nem o meu dinheiro, nem o meu sucesso, nem a minha carreira, eu não vou colocar a pressão da vida sobre eles para me dar identidade e base para a minha vida, porque parques, por exemplo, são coisas maravilhosas, não são? Um parque, você acha parque lindo, mas você já viu alguém morando num parque? Está vivendo uma vida miserável. Como é que um lugar tão lindo, o cara que mora num parque pode viver uma vida miserável? Porque parque não foi feito para ninguém viver. É lindo, o lago, a cachoeira e tal, aquele cara vivendo ali é um mendigo, porque aquilo não é uma casa, aquilo não é um lugar de descanso, é um lugar belo, as coisas que Deus nos deu na vida é assim. Então, quando você entender, ele está dizendo essa vida, como as coisas boas que Deus te deu, como um parque, um lugar que você aprecia, mas não é a sua casa, não é onde você quer ficar, dormir, viver. Então, o teu sustento vai ser ótimo, o teu casamento vai ser ótimo, os filhos vão ser ótimos, o trabalho ótimo, a cultura, à sua volta, vai ter coisas horríveis e outras coisas boas, mas se alguma dessas coisas suportar a carga da sua vida e as circunstâncias ligadas a ela, você é um acidente esperando a hora do acidente. Mas se você é como Abraão, que está olhando para frente, então todas essas coisas são só 500 reais no bolso. Então, quando você perde alguma coisa, você sabe, não, isso é só eu perdi algo no meu bolso, mas eu tenho 500 milhões no banco, eu só perdi algo no bolso. Abraão pensou assim, ele pensou assim a respeito de tudo. Não significava que ele nunca lutou, que você não sente a dor, a perda, mas ele nunca é devastado em qualquer circunstância, porque aquilo nunca foi mais do que aquilo era para ser. Você não precisa ser como os estoicos e desenvolver a ataraxia filosófica, que é o desinteresse a respeito de tudo. Não vou colocar meu coração em nada para não me decepcionar. Mas Abraão começou a olhar para a vida como um vestíbulo da casa real. Ela não era sequer a sala de estar. E isso nos leva ao terceiro princípio hoje, para encerrarmos, que é o princípio fundamental. A Bíblia diz assim no versículo 11, pela fé Abraão, apesar de ter passado da idade, e Sara mesma era estéril, pôde tornar-se pai. Por quê? Porque o considerava fiel que tinha feito a promessa. Ele considerava aquele que fez a promessa fiel.
Você já viu alguém dizer assim, bem, não importa no que você crê, contanto que você seja sincero? Isso é ridículo, porque é óbvio que quem fala isso está pensando em fé na fé e não no objeto da fé. Seria como você dizer assim, não importa no que você vê no para-brisa, o importante é ver o para-brisa. Não, o para-brisa não é feito para você ver o para-brisa, mas para você ver através do para-brisa. Se ele é totalmente fosco, a sua vida vai ser um acidente. O carro está indo em direção a um acidente. O que importa, francamente, é o que você vê através disso. Da mesma forma, Abraão não se fortaleceu a olhar para a fé, mas a olhar para o objeto da fé, Deus. Ele olhou para essa fidelidade. Os poetas românticos do século XVIII, eles diziam, olha, como você enfrenta a vida? Eles eram românticos, então eles diziam, tudo que você precisa é amor. Isso é tudo que você precisa, o amor é uma âncora. Então, mais importante que as circunstâncias é o amor. É melhor o amor num barraco do que a falta de amor num lugar luxuoso. Eles estavam certos. Eles só não estavam certos, era onde colocar o amor. Porque eles estão falando sobre colocar amor sobre um ser humano pecador. E o amor no outro ser humano não pode ser a âncora. Porque como nós vimos Shakespeare dizer, as viúvas estão chorando hoje. Se a âncora estava naquele amor, ela está no mundo sem âncora. O viúvo está no mundo sem âncora. Porque se a âncora que vai nos segurar no mar da vida é algo que o mar leva, então você está perdido. Então eles estão certos até metade do caminho. O ser humano não só morre, ele é pecaminoso. Ele nunca vai ser estável para ser nossa âncora. Mas Abraão descobriu algo incrível. Em Hebreus 6 diz para nós assim, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da herança, a nossa proposta. Temos essa esperança como a âncora da alma. Está vendo? Está falando sobre a mesma coisa que os românticos do século XVIII, mas agora a âncora da alma, firme e seguro, o qual adentra o santuário interior, o santo dos santos, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 6, 17 a 20. Então qual é a âncora? É o amor, mas é o amor a Deus, em Cristo. E quando você lê Gênesis 15, você vê que quando Deus fez a promessa a Abraão, e prometeu ele abençoar, prometeu os filhos, e Abraão fez uma pergunta a Deus, como eu vou saber que tu vais fazer isso? Como eu vou ter certeza? Você pode pensar que Deus respondeu assim, se você for fiel eu vou fazer, vai depender disso. Por que Abraão estava duvidoso? Por que ele estava, quando Deus fez as promessas, por que ele disse, como eu vou ter certeza? É porque Abraão não confiava em si mesmo. Abraão sabia, se todas essas promessas grandiosas que Deus fez dependem de mim, ele sabia que ele não seria fiel suficiente. Então como ele ia ter certeza? Se essa era a certeza, então ele não tinha certeza nenhuma. Se ele falasse, se Deus falasse, olha, eu lhe darei a recompensa se você for fiel a mim, eu fiz um pacto com você. Abraão perguntou, como eu vou saber? Então, no capítulo 15, verso 8, Deus diz, pegue um bando de animais e corte-os ao meio. Vou ler em outra versão que é melhor. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que eu tomarei posse da terra, que o que tu estás falando há de se cumprir? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Então você pode não entender direito o que estava acontecendo, mas Abraão sabia. Essa era uma maneira de você assinar um documento de compromisso, era passar entre os animais, era uma aliança. Abraão é óbvio que entendeu, Deus vai fazer eu passar entre os animais, como a gente se aliança, e eu vou ter que fazer uma promessa para ele cumprir o que ele diz. E a Bíblia diz que o que isso simbolizava era que se você não cumprisse a sua promessa, você ia ser partido como aqueles animais. Era uma aliança inquebrável.
Então, o que Abraão imaginou é que Deus estava chamando ele para fazer uma aliança e uma promessa, e essa seria a base. Então ele cortou os animais, como Deus mandou, colocou os animais lá, esperou, e a Bíblia diz que chegou uma escuridão incrível, e diz assim, no versículo 17, depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os animais. Quem passou entre os animais não foi Abraão, como ele pensou que ele ia ter que passar fazendo a promessa a Deus. Deus passou entre os animais. Deus fez a promessa. O que Deus está fazendo é o seguinte: como você vai saber? É que eu estou prometendo por mim mesmo, e esse é o lugar mais incrível de toda a Bíblia, francamente. Por quê? Porque isso nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: que minha imutabilidade sofra mutação, que o meu ser infinito sofra finitude, que minha imortalidade vire imortalidade. É o que Deus está dizendo. Que eu possa morrer, que eu possa ser cortado, mas eu vou cumprir o que eu disse a você. É a minha promessa. Abraão começou a perceber que, embora não pudesse entender completamente o que Deus estava dizendo, quem ia poder entender? Era uma teofania. Deus passou entre os animais. O que Deus está falando é o seguinte: mesmo se você falhar, mesmo que seus herdeiros falhem, mesmo que Isaac falhe, Jacó falhe, vocês vão falhar. Eu pagarei o custo sozinho para que vocês possam ter a bênção que eu disse que você teria, e todos aqueles que eu vou abençoar em ti, ou seja, as famílias da terra que ele deu a Cristo com o pai Abraão, é isso. Abraão não tinha ideia real do que custaria, mas nós sabemos, Isaías 53:8 diz: Jesus foi cortado da terra dos vivos, ele foi ferido por nossas transgressões. Deus estava dizendo o seguinte: ainda que eu tenha que morrer, eu vou dar aquilo que eu prometi a vocês, é a minha promessa. Eu estou passando entre os animais, ainda que a minha imortalidade tenha que se transformar em mortalidade, porque vocês não vão poder cumprir, eu vou cumprir, eu farei tudo. É impossível você não receber o que eu estou prometendo. É incrível. Quando Jesus foi para a cruz, foi o que aconteceu, foi partido, Jesus foi cortado do seu Pai. É incrível. Jesus, então, o imortal sofreu a mortalidade. Ele teve que experimentar o inferno, não de ir ao inferno, mas que é a ruptura da comunhão final com Deus. Ele foi cortado. Jesus, essa é a coisa incrível, ele saiu sem saber para onde ele ia. Pensem, essa é a única circunstância totalmente desconhecida para Cristo. Por toda a eternidade sem fim, ele e o Pai estiveram numa comunhão profunda, no amor mais profundo, que é o maior poder que o universo conhece. Isso é ser partido. Aqui está a soma dos princípios, o princípio negativo, o positivo e esse princípio último. Deus está dizendo: eu vou pagar o preço de você receber tudo. Ele não disse: se você cumprir, passa Abraão entre os animais. Se você cumprir, então tudo vai ser feito. Não, eu é que vou passar, você não vai passar, eu vou passar entre os animais. E ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que pagar o preço das falhas e dos pecados de vocês que nunca vão completar a aliança, eu vou pagar. Então é por isso que Deus prometeu de maneira imutável. É assim que Abraão teve a certeza. E quando você descobre isso, quando você conhece Deus assim, você pode sair independente das circunstâncias imediatas. Porque você vê a coisa tão certa quanto Deus é certo. Se você sabe finalmente onde você está indo, crescendo no conhecimento dessa pessoa que Deus é, então você vê a coragem, que é uma coisa moral, e o medo e a ansiedade, que também é uma coisa moral diante de Deus. O princípio negativo, positivo, e esse princípio final é que traz a grandeza de viver esta vida que
não tem nenhuma relação com as circunstâncias, mas que leva para todas as circunstâncias essa verdade, que tem uma esperança, em vez de o coração não estar preso a nenhuma esperança, tem uma esperança infalível, baseada na promessa final de Deus, e é alimentada por esse amor final. Diz assim em Efésios 3:14, não é fácil você conhecer tão profundamente o amor de Cristo, que é a base, é a âncora na qual a vida está firme. Paulo diz assim: por esta razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, para que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Você vê ele não diz assim: olha, é simples conhecer o amor de Cristo, é você crer no amor de Cristo, então é isso. Não, ele diz assim: não, eu oro para que vocês sejam arraigados, para que o poder de Deus habite em vocês, porque conhecer o amor de Cristo é que gera pessoas assim. Existe todo o poder de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Então, esses ciclos, Paulo está dizendo, de crescente conhecimento do amor de Deus, é que é essa âncora estável, que confia completamente no que Deus disse, porque Deus é o único que cumpre todas essas coisas. Então Abraão considerou Deus fiel, ele viu Deus passar entre os animais, ele viu Deus fazer a coisa mais incrível de toda a Bíblia. Então agora ele não só podia não ter nenhuma confiança e não depositar nada nas circunstâncias imediatas, mas como ele podia colocar o seu coração numa pátria que estava à frente, como podia ter absoluta certeza do final da história. Essa é a vida de grandeza. Isso era tudo que importava. E era isso que o autor de Hebreus queria para aquelas pessoas. Se vocês tiverem isso, vocês não vão se importar, vocês não vão estar preocupados se as circunstâncias da manhã vão ser cadeia ou morte, ou perder umas coisas. Vocês vão sair sem saber para onde vão, porque tudo que importa é a compreensão da beleza, dessa infinitude do amor de Cristo. O que nós podemos fazer hoje, depois vamos ter que olhar mais duas vezes para Abraão aqui nesse capítulo, é pedir a Deus essa mesma grandeza de espírito e de coração que Paulo está orando pelos Efésios, e que Deus deu a Abraão, totalmente centrado em Cristo. E a gente não quer ser um estoico. Um estoico compreendeu algo da vida, que se a tua vida está baseada em circunstâncias, ela vai acabar em desastre, porque ela já é um desastre ambulante, e as circunstâncias vão... Mas você não é um estoico. Teu coração tem uma âncora, ele tem uma esperança, e não basta uma compreensão intelectual, queridos, porque se bastasse você falar assim: eu conheço o amor de Cristo, Paulo não estaria orando pelos Efésios, eles eram cristãos. Então eu oro ao Senhor para que Ele fortaleça vocês no homem interior, para que o poder do Espírito habite em vocês, e vocês sejam alicerçados e arraigados, fundamentados nesse alicerce firme, para que vocês possam conhecer cada vez mais a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então que tudo isso seja verdade sobre nós. É por isso que o autor de Hebreus escreveu para eles, para que eles, em vez de continuarem com a vida baseada em qualquer circunstância, eles enxergassem esses princípios, o negativo, o positivo e o princípio final da aliança de Deus, e que eles pudessem então viver como aquelas pessoas viveram, em vez de achar que aquelas pessoas viveram de uma maneira diferente, eles entendessem o que é obediência. Obediência é sair sem saber para onde vai, é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e viver sem pensar em qualquer consequência ou circunstância, e é estar completamente satisfeito com aquilo que está à nossa frente, e sabendo que o fiador e o garantidor disso é o próprio Deus, e não nós mesmos. Vamos ficar de pé. Esse é o Evangelho. Cristo,
em seu fulgor. A ti somente louvo, pois digno tu és, Senhor. Não sei o que dizer, palavras nada são. Eu te amo.